Hoje a ideia é falarmos sobre como ressignificar a causa da timidez, que é o medo. Mas muito além de ressignificar só o medo, é ressignificar a nossa postura e a postura de ser tímido. Bom, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou Emanuele. Meu grande objetivo nesse planetinha é ajudar as pessoas a ressignificarem os seus problemas e bloqueios emocionais desde a causa raiz. Como ressignificar? Eu já entendi, né? Agora como é que eu ressignifico? Então o que acontece? Eu deixei para vocês duas tarefinhas. Primeira tarefa era identificar se a timidez de vocês ela é situacional, ou seja, tem alguns momentos em que vocês se sentem tímidos. Então, vou falar em público, vou estar em um grupo novo, vou ter que falar sobre a minha opinião em algum grupo novo, né? Ou numa reunião de trabalho, enfim. Primeiro, né? Se era então uma timidez situacional ou se ela é uma timidez crônica, que em qualquer situação em que você precise se expor, você tem a sensação de que você fica muito preocupado, fica muito nervoso, às vezes tem até sintoma físico, né, em função do processo de timidez. E a segunda tarefa é justamente vocês buscarem olhar para o passado e verificarem qual que foi ou quais que foram os eventos que você se sentiu de alguma maneira envergonhado, né? Que trouxe essa sensação de eu preciso ficar recolhido dentro de mim e porque eu tenho medo da opinião dos outros, porque eu tenho medo do que as pessoas vão me falar, do que as pessoas vão me dizer. O que é importante saber, assim, ó, o primeiro passo vocês já deram, que é o passo de entender que eu sou tímida, né? Eu tenho uma timidez, então, seja ela situacional, seja ela crônica. O primeiro passo é justamente isso, é entender qual é a situação da minha timidez. Se ela é situacional, ela é mais leve, então eu tenho que tratar pontualmente aquilo. Se ela é crônica, significa que eu tenho que ir lá olhar para o passado, que eu tenho que trabalhar minha criança, que eu tenho que liberar as emoções que estão guardadas lá no meu passado. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Para ressignificar, se é situacional, é só trabalhar a situação, olhando para o passado, mas a situação, e se for crônica, tem que trabalhar o relacionamento da criança com a família, da criança às vezes na vida intrauterina, da criança no mais profundo dela mesma. Então, primeiro passo vocês já deram. Segundo passo é o que vocês já fizeram também, que é identificar quais foram as cenas, quais foram os momentos da tua história, da infância, seja da adolescência, em que você se sentiu constrangido, envergonhado, a forma de criação que vocês viveram. Então, se tiveram pais muito críticos, família muito crítica, se passaram por situações na infância onde se sentiram envergonhados, onde a família tinha uma situação, alguma vivência assim que causava vergonha, ou até mesmo se foi de certa forma já rejeitado, né? Foi uma gestação que não foi planejada. Então tem a sensação de quê? De que precisa o tempo inteiro ser amado e ser aceito, porque o grande processo da timidez é o medo da opinião do outro. É o medo de como o outro vai lidar com você, né? Da avaliação que o outro vai fazer em relação a você mesmo. Então, esses são os dois pontos principais para conseguir ressignificar o processo da timidez. Primeiro, entender que a timidez é um problema e que precisa ser tratado. Segundo, entender de onde veio, qual é a causa raiz, seja cena, seja momento. E as pessoas sempre me dizem, né? Emanuele, mas e se eu não consigo identificar, se eu não consigo saber
qual é a minha cena raiz. A gente precisa sempre ter claro que você vai voltando a tua memória até o nível em que você se lembra, seja na juventude, seja na mesma idade adulta, juventude, adolescência, infância, enfim, aonde você se lembra. Se for vida intrauterina, provavelmente você não vai se lembrar, a não ser que a tua mãe, teu pai tenham comentado: ah, você não foi planejada, você veio sem querer. Ou então, né, ai, a gente teve dificuldade no início quando ficou sabendo que estava grávido, que estávamos esperando você, porque você veio no momento mais difícil para nós, enfim, né? Normalmente, o processo de vida intrauterina, ele não é lembrado racionalmente por nós, mas a gente escuta muitas historinhas, né? Dos pais compartilhando, dos pais falando em relação a esse processo do quê? De como foi o início, né? A gestação, esse processo todo que a gente foi vivenciando de maneira inconsciente. Agora, quando você tem consciência de onde foi, de qual foi a causa, de qual é o gatilho emocional, o que é importante entender? Esse entendimento, ele traz a clareza para você começar a fazer diferente. Então, quando você sabe o que é que aconteceu contigo, você tem a oportunidade de começar a fazer esse processo de ressignificação. Agora, quando fica tudo nublado, quando você não sabe qual é o motivo, da onde é que vem esse processo da timidez, fica muito mais difícil. Então, se você sabe, por exemplo, que lá na escola você foi... a professora pediu para que você falasse o alfabeto, ou que você repetisse as sílabazinhas lá, o sa, sé, si, sol, su, sei lá, agora foi o que me veio na cabeça. E você errou uma palavra, uma sílaba, ou se a prof pediu para você falar palavras, né, lá na alfabetização ainda, e você errou a forma de falar alguma palavra, e os coleguinhas deram risada, isso pode ter gerado em você um sentimento de trauma, um sentimento do quê? De vergonha e um sentimento de medo, entendem? E aí o que acontece? Sempre que você estiver diante de uma situação em que você vai ter que falar em público, né? Eu vi que várias pessoas na situacional, na timidez situacional, levaram justamente o processo do quê? De falar em público. Seja falar num grande público ou falar às vezes até numa reunião de trabalho, num grupo novo, né? Então, eu não sei como é que aquele grupo vai me ver, como é que ele vai me acolher, então eu tenho essa dificuldade. Isso é importante você olhar para quê? Para o teu passado, para entender se lá na escola ou mesmo na família, né, se você falou alguma palavra errada, se você se expressou de alguma maneira que não foi legal, e aí você foi, de certa maneira, repreendida ou repreendido por alguém na tua história, entende? Então, às vezes acontece assim, não sei, enfim, se vocês passaram por isso, mas eu já recebi muitas pessoas aqui no consultório que ouviram dos pais que quando o adulto fala, a criança fica quieta, né? Que criança falando quando os adultos estão falando é só um processo de desrespeito. Então, várias coisas que vocês podem ter passado no passado de vocês e que vocês, de certa maneira, ficou registrado ali no inconsciente, né? Então, algumas pessoas gerou só essa timidez situacional, seja no momento de se expressar ou mesmo no momento de escrever. Tem algumas pessoas também que têm dificuldade de escrever na frente de outras pessoas, porque muito provavelmente foram repreendidas em um momento em que escreveram alguma palavra errada,
escreveram ou esqueceram alguma letra, enfim, né? Então precisa olhar com mais profundidade justamente para essas situações em que você se sente de certa forma tímido, né? Seja situacional, e aí no crônico tem que ir realmente lá na basezinha, né? Então, seja na gestação, seja se você sofreu bullying na infância, seja se você teve muitas críticas, muitas cobranças, então, na tua história, é importante que você consiga olhar com profundidade para isso. Porque o que acontece? Diferentemente da tabuada, do número da tabuada que você não soube, da letra que você não falou, ou da letra que você não escreveu lá no quadro direito, ou no teu caderno direito, da sílaba que você não proferiu de maneira adequada, galerinha, tudo isso faz parte do processo do passado. Tudo isso era uma necessidade da criança, era uma necessidade daquela menininha e daquele menininho. Hoje, adulto, adulta, você já não precisa mais ficar sofrendo por aquilo. Ai, Manoele, mas eu me lembro da professora, ai, eu me lembro dos meus colegas, ai, eu me lembro. Legal, assim, faz parte do processo. Só que o que é importante vocês entenderem? Que necessariamente vocês já não são mais aquela criança, vocês já não são mais aquela adolescente, vocês já não são mais aquelas pessoinhas que precisam ficar decorando a tabuada para ir lá na frente e fazer bonito. Porque hoje você já tem maturidade diferente, você já tem entendimento diferente. Só que o que acontece? E aí vocês me veem muito falando sobre sofrenildo e sofrenilda, né? O sofrenildo e a sofrenilda ainda fica muito trazendo aquela sensação do quê? De que a sabatina ainda continua, de que aquele teste da tabuada, o teste do ditado, o teste da leitura ainda acontece. Porque sim, gente, no livro do Napoleão Hill, O Triunfo, ele fala que um dos maiores medos do ser humano é de falar em público. Por que existe esse medo? Existe justamente porque quando você está falando sobre aquilo que você pensa, aquilo que você sente, vão ter pessoas que vão concordar e vão ter pessoas que não vão concordar. Se vocês querem mergulhar um pouco mais nesse tema, eu me lembrei agora que eu já gravei um vídeo de medo de falar em público. Então, o que acontece? Quando a gente teve na infância, né, pais muito castradores, pais muito cobradores, o que acontece? Nós desenvolvemos uma necessidade de se autocobrar, de cobrar de si mesmo, para quê? É como se assim, né, a nível de inconsciente, eu me cobro para fazer perfeito, para não correr o risco de alguém me criticar, para não correr o risco de alguém me ridicularizar. Só que aí o que acontece? Quando a gente fica com esse crítico interno muito grande, muito forte, o que acontece? A gente fica com o chicotinho o tempo todo, se cobrando, se culpando e se punindo. Então, é isso, né? Situações de humilhação, situações em que tudo que era feito não era suficiente, nunca tá bom, nunca foi elogiado ou quase nunca foi elogiado. E se foi elogiado, era do tipo, tá ótimo, você não fez mais do que a tua obrigação. Isso também não é um jeito de elogiar, pelo contrário, é um jeito de cobrar. Então, o que acontece com os tímidos? Eles estão o tempo todo se cobrando e se culpando.
Por quê? Porque sempre tem uma sensação de que ou não vão fazer bem, ou vão errar, ou vão ser ridicularizados. Do tipo, eu vou falar alguma coisa e você, tipo, o bobo da corte, né? Você é aquela pessoa que as pessoas, ao invés de validarem, né, de acharem legal, elas vão ficar dizendo, nossa, que coisa estranha, o que tá falando essa criatura, né? Então, esse é o movimento que a gente precisa quebrar, é esse medo. Se você é tímido, tímida, é justamente esse medo que a gente precisa ir tirando, ressignificando e fazendo esse movimento do quê? De se expor, de se colocar, porque não é ficando enclausurado, fechadinho, né? Se defendendo, se colocando num papel, às vezes, num sentimento, às vezes, de inferioridade, é que você vai mudar a tua realidade. Muito pelo contrário, você só vai repetir. Vocês já devem ter me ouvido falando que a mente é uma repetidora. Então, se lá na tua infância, se lá na tua adolescência, você sofreu algum tipo de desconforto por falar ou por escrever, se você não se autorizar a ir além de onde você foi, a tua mente vai ficar repetindo sempre a mesma coisa. E esse repetir sempre a mesma coisa vai trazer mais perfeccionismo, mais insegurança, mais medo e mais desconforto. Só que aí quando eu falo em mudar, em ressignificar, muitas pessoas já vêm com um processo de defesa, entende? A defesa é o quê? A defesa é, não, mas isso faz parte da minha personalidade. Não, mas eu tive uma infância muito difícil. Meus pais foram muito cobradores, muito culpadores. Então, é muito desafiante para mim mudar. Eu vou ter que nascer de novo para mudar. Então, as pessoas já, de certa maneira, criam essa resistência, essa dificuldade, porque precisa sair da zona de conforto. É muito mais fácil ficar dentro do casulo fechadinho, dizendo que é tímido e que não vai fazer nada para mudar. E que vai passar pela vida, que vai passar pela história sem modificar essa percepção. Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês entendessem. Agora, por exemplo, qual que é o jeito errado de ressignificar uma timidez situacional? Aquela que é medo de falar em público, medo de escrever em público, enfim, que é uma situação pontual. É você ficar treinando só para resolver aquela habilidade, aquilo que não tá legal, e você não ir tratar a cena lá da infância. Por exemplo, se você tem medo de falar em público e você passou por uma situação vexatória ou por um bullying lá na tua infância, porque você não falou a tabuada direito, você pode fazer curso de oratória. Só que necessariamente, quando chegar o momento de você se posicionar, quando chegar o momento de você falar em público, emocionalmente é como se você estivesse ainda lá naquela cena, lá naquele momento. Eu quero que vocês entendam que a nossa emoção, ela não se desenvolve com a nossa idade cronológica e com o nosso corpo. Se você sofreu um trauma na tua infância, você emocionalmente é como se você ficasse paralisada naquele momento. Então, se você teve uma situação, né, da tabuada, se você teve uma situação de ler em público, da tua letra, se você não ressignificar, sempre que você estiver numa situação semelhante no presente, o teu cérebro vai ativar o gatilho emocional e você vai sentir emocionalmente aquilo que você sentiu lá na tua infância, lá na tua adolescência, por onde você passou no processo, digamos assim, né?
Então, assim, o curso de oratória, eu não quero aqui que vocês digam, ah, Manoel falou que não adianta fazer curso de oratória, não sei o quê. Não, não é isso. Eu quero dizer que dá para fazer o curso de oratória. O curso de oratória ele vai te trazer ferramentas para você conseguir lidar melhor no processo de falar em público. Mas se você teve um trauma específico de falar, né, de expressão na tua infância ou na tua adolescência, se você não voltar para a cena, se você não ressignificar aquela cena em específico, você vai fazer vários cursos de oratória e você não vai conseguir ter uma boa desenvoltura, porque a emoção está conectada lá no passado. Não significa que o curso de oratória não foi bom, significa que ele não treinou, que ele não liberou a raiz do teu problema. Então, olha para tua infância, olha para tua adolescência, né? Vai buscar lá no passado a informação. Normalmente, quando é uma timidez situacional, é algum processo de escola ou algum processo em relação a professor e a colegas. Mas tem casos que acontecem de ter sido na família também. Então é importante você olhar lá para o teu passado e fazer este processo do quê? De liberação, de autorização para essa criaturinha, né, digamos assim, para essa menininha, para esse menininho conseguirem se sentir mais confortáveis, mais saudáveis, enfim, né? E quando a timidez é crônica, qual que é o jeito errado de fazer as coisas? O jeito errado de fazer o processo de ressignificação é ficar o tempo inteiro cobrando e culpando, né? Fazendo esse processo de ai, mas você tem que ser melhor, ai, mas você tem que fazer diferente. Por quê? Se você tratar só nesse momento, por exemplo, assim, né? Então, a pessoa tem dificuldade de se relacionar em público, a pessoa tem dificuldade de falar em reunião de trabalho, a pessoa tem dificuldade de expressar sentimentos. E qual que é o jeito errado? É tratar só no presente. Tratar só no presente em que sentido? Ah, então vamos te dar ferramentas para que você possa ter habilidade de falar numa reunião. Ou que você comece a trabalhar para entender o que são emoções, para você começar a falar sobre as suas emoções. Então, esse processo, gente, ele realmente, o trabalhar só o presente, ele não vai resolver. Tem que olhar lá para a infância. Timidez crônica está muito vinculada à família. Às vezes, a processo de gestação, a criação, né? Os pais que são muito rígidos, muito críticos, muito cobradores, muito cerceadores, né? Timidez crônica, vocês têm que olhar para o relacionamento de 0 a 7 anos. Então, assim, ó, o processo de ressignificação é o quê? É voltar para a criança interna, é olhar para a criança interna e para entregar recursos saudáveis para aquela criança. É entregar recursos saudáveis para aquela menininha, para aquele menininho, para que ele se sinta livre para fazer aquilo que ele precisa fazer, para se expressar dentro daquilo que ele sente que precisa expressar. Então, qual que é? Isso que eu falei para vocês é o jeito errado, digamos assim, de ressignificar a timidez situacional e a timidez crônica, né? Tratar só pontual, então fazer curso de oratória ou trabalhar o sintoma nesse momento e não olhar lá para o passado. Lembrando que timidez crônica tem que olhar para 0 a 7, timidez situacional precisa olhar para... Normalmente é a escola, gente. Situacional normalmente é a escola. Período ali de finalzinho da infância, iniciozinho da adolescência. Mas porque normalmente
já teve alguma situação de pai, de mãe, né, que cobravam, que exigiam muito. Quando eu falo no jeito certo de você fazer o processo de ressignificação, é justamente você olhar para o teu passado sem sentir dor. Tem uma frase que eu gosto de usar que é viajar para o passado e voltar dele com tranquilidade, com sentimentos agradáveis. Por quê? Porque ressignificar é dar um novo significado, é dar um novo sentimento, é dar um novo comando para o teu processo lá do passado. Então precisa sim olhar para a criança e entender. Então, se foi lá na escola, você precisa ir, você é adulta, precisa imaginariamente ir até aquela menininha e até aquele menininho e dizer que se os coleguinhas riram, tá tudo bem, tá todo mundo no mesmo barco. Hoje é você que tá errando, amanhã vai ser o outro que vai errar, é o outro que vai esquecer o número da tabuada, o que vai falar errado alguma sílaba, alguma palavra. E se foi alguma situação de bullying por causa da orelha, por causa do nariz, do cabelo, sei lá, porque era gordo, porque era magro, enfim, todo mundo passa por esse tipo de situação. E outra, que eu gostaria muito que vocês entendessem isso, você já não é mais aquele menininho e aquela menininha que passou pelo bullying. Já não é mais aquele menininho, aquela menininha que o outro ficava brincando e tirando sarro, que aquela professora disse que você era burro, que você não entendia, que você não concentrava, ou seja lá o que for. Aquela menina, aquele menino já não são mais você, eles já não te representam mais, porque aquela situação do passado, aquele bullying, aquela brincadeira que fizeram, aquele erro que você cometeu, você saudavelmente aquilo que aconteceu contigo te ajudou a você se melhorar, porque você hoje faz as coisas diferentes. Por quê? Porque você errou lá no passado. E se você errou lá no passado, você teve a oportunidade de ir se melhorando e de ser melhor hoje. Porque se você fizer um parâmetro de comparação entre quem você era e quem você é, seja lá aquela menininha, aquele menininho lá do passado, e quem você é hoje, já não tem mais referência. Você consegue perceber a profundidade disso que eu estou te dizendo? Já não tem mais referência. Então, quando você for falar em público, por exemplo, você pode dizer: Emanuele, agora você é uma adulta. Agora você já não precisa mais ficar com medo dos coleguinhas. Agora você já não vai mais errar a tabuada. Agora você já não vai mais falar uma palavra errada. Agora você já sabe fazer diferente. Só que o que a maior parte do esofrenildo e da esofrenilda ficam fazendo? Ficam trazendo aquela memória do passado e ficam sofrendo com aquela memória do passado. Esse é o grande problema. Então, quando eu falo em ressignificar, é você olhar amorosamente lá pro passado, olhar amorosamente e acolher aquela menininha, aquele menininho, tudo aquilo que foi, porque o passado é o passado. Você hoje já é outra pessoa. Você se construiu dentro daquilo que você viveu no passado. Então chega de ser sofrenildo e de ser sofrenilda. Porque eu sou tímida, Emanuele. Porque eu vivi traumas na minha história. Porque emocionalmente ainda estou vinculada lá àquela menininha. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso nesse momento? Essa é a minha pergunta. Então assim, primeiro passo, aceite que o teu passado já passou. Você já não é mais aquela pessoa. Você já não é mais aquela menininha ou menininho que a professora brigou. Só que o que a maior parte das pessoas tem dificuldade? Olhar para dentro e entender que já passou. Porque às vezes tem ganho secundário em ser sofrenilda. Tem ganho secundário em ficar nesse discurso do eu sou tímida,
eu não consigo, eu não sou capaz, entende? E se você falar errado, tá tudo bem, né? Você vai corrigir e tudo certo. Vocês sentem que eu falo tudo certo nas minhas lives? Não, quando eu falo muito errado, eu corrijo. Mas eu sei que tem várias coisas que eu falo errado. Só que vocês não estão aqui me ouvindo porque eu falo para me corrigir se eu tô certa ou se eu tô errada. E se vocês fazem isso também, eu não tô preocupada, porque eu tô aqui para passar a minha mensagem, para dizer para vocês, olha, olhem para a vida, façam diferente. Agora, se vocês quiserem ficar me criticando ou me questionando mentalmente, o processo é de vocês. E muitas vezes as pessoas não se autorizam a estar fazendo o que eu faço aqui, exatamente, fazendo uma live, falando do que eu penso, do que eu sinto, porque tem muito medo. Medo do quê? Medo da opinião do outro em relação a mim, medo do que o outro vai falar, do que o outro vai dizer. E assim, quem é o outro? O outro é aquela pessoa que eu dou espaço dentro da minha história. Porque eu vejo assim, ó, tem muitas pessoas que os familiares, que os outros, né, eles buscam dar orientações. Olha, Emanuele, você deve fazer dessa forma. Olha, Emanuele, se você fizesse as tuas lives e falasse dessa maneira, seria melhor. Só que assim, ó, quem é que sabe a dor e a delícia de ser quem é? Só eu. Eu sei a dor e a delícia de ser quem sou. Porque eu tenho muitas coisas legais por eu ser quem sou. Tem outras consequências que não são tão legais assim. Só que se eu não souber o que é importante pra mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, quem é que vai saber? Se eu ficar o tempo inteiro com medo de ser julgada, com medo de ser criticada, com medo de não ser validada, com medo sei lá do quê, de errar, né, que aparece muito essa coisa, caramba, eu não vou viver a minha vida. Porque todos, necessariamente, cada pessoa que vai falar comigo, ela vai falar e vai ter uma expectativa do que ela gostaria que eu fizesse. E o que acontece? Quando eu fico muito voltada para aquilo que o outro espera de mim, eu necessariamente não vou ser quem eu sou. Então, eu digo, né? O Caetano Veloso fala, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então, tá tudo certo. Eu vou ser eu mesma. Se quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. E verdadeiramente, eu vou passar pela consequência de ser quem eu sou. A positiva e talvez a não tão positiva. Só que aí eu sempre tenho duas escolhas. Ou eu fico na sofrenilda. Ai, eu errei, eu devia ter feito diferente. Eu deveria ter falado daquela forma, ai, porque eu me esqueci de falar tal coisa. Ou eu aprendo com aquilo que aconteceu, para da próxima vez eu fazer diferente. Mas não adianta, não resolve ficar se culpando e se cobrando com chicote. Não resolve. Então é importante sim que você enfrente seus medos, que você faça, que você vá além das tuas próprias desculpas. Porque se até agora você não conseguiu fazer diferente a tua vida, foi porque você não se autorizou a enfrentar o seu medo, a falar daquilo que você pensa, a falar daquilo que você sente. No programa Ressignifique-se eu falo muito sobre o processo do quê? De expressar o que sente, de falar de sentimentos. Não é de falar do certo e errado, mas é de falar do sentimento. Pode ser que no começo você tenha muita dificuldade, porque o que eu tô falando aqui para vocês, principalmente para quem é tímido crônico, eu tenho noção do que eu tô falando. No começo não vai ser mamão com açúcar. No começo vai ser desafiante. Só que, gente, a emoção base da timidez é o medo. E eu sinto muito em falar para vocês, mas o medo é uma emoção básica. O medo, ele nos protege dos riscos. Só que na timidez, ele é um medo exagerado.
Então assim, ó, se você for esperar acabar com o teu medo para fazer diferente, eu sinto muito, você nunca vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque o medo ele sempre vai existir. Ele vai existir por quê? Porque faz parte. Então a gente precisa cada vez mais olhar para esse processo de aceitação, para olhar para esse processo de assim, primeiro, ninguém é perfeito, ninguém necessariamente é perfeito. Todos passamos pelo processo da humanidade e a humanidade significa que somos falhos. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem? Parem de se comparar com o outro. Parem de se comparar com o palco do outro e observar o bastidor de vocês. Vocês podem sim e devem se comparar com você mesmo. Lembra que eu fiz a metáfora ali? Olha para tua criança e vê efetivamente como você está agora nesse momento. Você já não é mais a mesma pessoa e tá tudo bem do jeito que está. Você já está melhor. Só que você precisa parar de olhar para o outro. Porque, gente, todos nós temos medo e enfrentar esse medo faz parte. Só que eu não estou dizendo agora que vocês precisam simplesmente se desrespeitar e enfrentar tudo, porque o cérebro vai bloquear vocês. Então, quando eu falo para vocês não se compararem com os outros, mas sim se comparar consigo mesmos, eu estou falando justamente no quê? Estou falando justamente no processo do quê? De olhar mais profundamente para vocês mesmos, de amar e honrar a história que vocês tiveram. Já não importa mais o que vocês passaram, importa sim o que vocês gostariam de aprender, o que vocês precisam aprender com a história de vocês. Então é parar de comparar com o outro, é aceitar a si mesmo e validar aquilo que vocês são. Porque aquilo que a criança de vocês viveu, aquilo que o adolescente de vocês viveu, faz parte do passado. Agora é o momento de fazer e de ser diferente. Essa é a grande virada de chave. E sim, você precisa acreditar mais em você mesmo. Acreditar naquilo que você é bom, naquilo que você faz de diferente e aquilo que você realmente tem habilidade saudável. Porque o que acontece, gente? Quando a gente trabalha dentro do nosso autoconhecimento, a gente observa aquilo que não tá legal, mas a gente também precisa observar aquilo que tá muito legal e que você faz muito bem. E aqui eu gostaria de dar uma dica muito importante. Parem de usar a maior parte do tempo de vocês para se chicotear, para dizer aquilo que vocês não são bons e vocês não são boas. Lembra da regra do 80-20? Então, você precisa passar 80% do teu tempo olhando para a tua capacidade, se elogiando, se validando, celebrando as tuas conquistas. E 20% do teu tempo você precisa olhar para aquilo que você não é bom. Por quê? Se você fica 80% do teu tempo olhando para aquilo que você não é bom e 20% olhando para aquilo que você é bom, necessariamente você vai estar mais negativo do que positivo. Então, se você passa 80% do teu tempo olhando para aquilo que você é bom, aquilo que você faz bem, necessariamente 20% do teu tempo você vai gastar com aquilo que você pode melhorar. Porque aí você reconhece as tuas competências saudáveis e depois você vai trazendo a oportunidade de melhoria. Como é que eu posso me sentir merecedor de coisas boas, né? Quando você conseguir celebrar as tuas coisas, as pequenas conquistas,
quando você consegue olhar para as tuas competências, para aquilo que você é bom, quando você conseguir se elogiar, quando você conseguir rir de você mesmo. Porque o que acontece? O maior medo dos tímidos é de ser ridicularizado, de falar algo, de trazer alguma consciência, de emitir a sua própria opinião e o outro não gostar, ou o outro rir, o outro ridicularizar. Então o que é fundamental e o que é saudável? É você poder rir de você mesmo. E isso, quando você aprender a rir de você mesmo, a celebrar aquilo que você de certa maneira conquistou, e que você começar a olhar 80% para aquilo que você é bom e 20% para aquilo que você precisa melhorar, qual é o medo? Qual é o medo que vai existir? E aprender a rir de si mesmo é algo libertador.